E aí, meu querido e a minha querida, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do podcast Exchange Pass, onde eu trarei aqui pra vocês pessoas que aprenderam inglês comigo, alunos que realmente saíram do zero e chegaram até a fluência, pessoas que podem ajudar vocês nessa caminhada do inglês, recrutadores, psicólogos, qualquer tipo de pessoa que vai realmente ajudar você na sua transformação por meio do inglês, além de mim, o seu querido professor. Por mais que você ainda não esteja no meu curso, eu também tô aqui para agregar para você. Eu estou aqui para dar dicas, para sempre trazer alguma novidade, certo? E antes de nós começarmos o episódio de hoje, né? Nós ainda estamos no Outubro Rosa, não sei quando você está assistindo esse podcast aqui, então vamos aí para algumas dicas. Avoid hormone therapy for menopause. Então, evite tratamento hormonal para menopausa. Outra dica, find out your family history. Então, o que? Dá uma procurada aí, uma vasculhada no seu histórico familiar para ver se tem alguém, alguma mulher que já teve câncer de mama anteriormente. Don't forget mammograms. Então, não esqueça os... Esqueci em português agora a palavra, os mamogramas, ok? Então, quando você for aí fazer algum exame, tiver que passar com um médico, tudo bem? Fiquem atentas a esses detalhes. E bem, tudo isso que eu acabei de falar para vocês está sendo novamente patrocinado por... Não tem patrocínio, mas eu me importo. Então, é isso. E hoje, no episódio de hoje, eu estou recebendo aqui uma queridíssima amiga, agente de negócios no banco, que já foi pro Chile, Argentina, França, Itália, África do Sul. Nossa, deu até uma sede. Deixa eu continuar. Equador, Portugal, Alemanha, Áustria, Turquia, Espanha, Uruguai e Estados Unidos. Minha querida amiga Larissa. Lara, eu esqueci algum país? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Tudo bem, amigo? Não esqueceu nenhum país e é isso aí. Ok, então fala um pouquinho sobre você antes da gente começar aqui o episódio. Quem é a Larissa? Bom, eu sou a Larissa, eu atualmente sou agente de negócios no Banco Itaú e trabalhei muito tempo com o Giovanni lá na Gol. Nós éramos colegas de Gol, enfim. E fazíamos muitas coisas legais com os clientes, como apoiar eles em muitas coisas no aeroporto. E atualmente eu estou estudando bastante, o mercado financeiro principalmente. E o inglês está me ajudando bastante, né? Porque o mercado financeiro exige aí um pouquinho de fluência no inglês. Olha, Lari, eu sou um cara assim... totalmente zero investimento e zero noção sobre esse mundo. Você falou que o inglês ele é muito útil. Agora me diz onde e como ele é utilizado. Ele é utilizado em tudo, praticamente, né? Porque o mercado financeiro, a Bolsa de Valores americana, né? Ela é a principal aqui no mundo. Então, o inglês é completamente utilizado por causa dos investimentos americanos, né? Tudo que envolve aí os Estados Unidos e a Bolsa envolve o inglês. Inclusive pessoas que investem fora do país, né? Então vocês ficam muito de olho, por exemplo, na Bolsa Americana. Tipo, o que caiu, o que subiu, quais são as tendências. E uma coisa que eu percebo nós modelamos muito os Estados Unidos em diversos sentidos, né? Muitas coisas chegam lá, depois vêm para cá. Nesse mundo dos investimentos acontece isso também? Também. Os investimentos americanos é muito importante aqui no Brasil, aumenta patrimônio, né? Muitas pessoas investem principalmente no dólar, que é a melhor moeda, né? A maior moeda aí do mundo. Então, o inglês e os investimentos americanos é bastante importante aí aqui pra gente. Uhum. Uma outra coisa que eu queria perguntar pra você, ontem eu estava com um casal de amigos e a gente ficou conversando bastante sobre marketing digital, sobre investimento, e ele me falou sobre 3 livros de marketing digital que não tem em português. Tipo, o cara é o pai do marketing digital e até hoje esses livros não chegaram aqui. Você encontra esse tipo de dificuldade também com relação às finanças? Tem livros que são essenciais para todo mundo que quer aprender finanças, mas esses livros não são facilmente encontrados em português ou eles não existem em português? Tem bastante também. Bastante livro que não é encontrado em português, que a gente tem que
pesquisar fora, né? E ler fora, muitos livros fora, porque aqui não acha. Poucos são achados. Caraca, e assim, eu sou tradutor, eu ainda tô na Gol, né? A Lari já saiu da Gol, eu ainda estou na Gol. Como tradutor de inglês e espanhol, traduzo manuais. Eu não sei, por exemplo, o porquê que esses livros acabam não chegando pra cá em português, porque esses são livros tão essenciais e importantes, financeiramente devem ser bem rentáveis, né? Então, até pra você que não sabe falar inglês, olha só que oportunidade maravilhosa depois de aprender inglês, se você quiser até se profissionalizar, fazer tradução de livro é algo muito bom. Primeiramente que é um trabalho home office, né? Você trabalha ali na sua casa tranquilamente. O valor é até bom, tá? E esses livros aí são bem importantes, então você vai receber um valor legal por essas traduções. E assim, é bem confortável, tranquilo, depois que você já tem um nível de conhecimento. Porque quando você começa a fazer traduções, eu, por exemplo, quando eu comecei a traduzir manuais, eu tive um pouquinho de dificuldade. Por quê? Você tem que seguir uma linha de tradução. Depois de um tempo, as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Porque você vai seguindo um padrão. Assim como qualquer trabalho, né, que a gente faz, por mais que tenham suas adversidades, depois de um tempo a gente vai seguindo um certo padrão. Sim. E agora eu queria voltar um pouquinho na nossa experiência no aeroporto. No aeroporto, qual que foi o momento mais crucial que você viu ali para a utilização do inglês? E agora também uma outra pergunta, até fora do inglês, que tipo de enriquecimento pessoal você teve com essa experiência? Uma vez teve um cancelado de um voo de uma companhia internacional e muitos vieram de conexão com a Gol, obviamente, e foram lá para o nosso balcão de contingência. Então a gente teve que suar um pouquinho a camisa e o inglês para conseguir fazer uma boa tratativa com os clientes. Foi bem desafiador, porque foi bem no início do meu aprendizado do inglês, então eu tava com muito medo, me tremia muito para conversar com eles, porque além da gente estar numa situação desconfortável pra gente e pros clientes, eles perguntavam muita coisa e eu ficava muito assustada porque eu tinha medo de errar, né? Uhum. E naquele momento o cara não queria saber se eu tava falando certo ou não, ele queria que eu resolvesse o problema dele, né? Mas o medo de falar inglês trava tanto a gente que eu ficava meio boba, assim, meio travada, sem saber o que falar com o cliente. E foram algumas vezes que aconteceu esses desafios até eu ter um pouquinho mais, ficar mais relaxada e ter entendimento do inglês e conseguir aí no final da Gol desenrolar uma conversa, né? Até fazer amizades, né, com estrangeiros. Você, mais do que ninguém, tem amigos gringos por causa do aeroporto. Uhum. E a facilidade de falar inglês ajuda bastante a essa comunicação, né? E essa amizade que a gente faz até com os clientes ou com outras pessoas aí nativas do inglês. E agora, a questão de o seu enriquecimento pessoal fora do inglês com relação ao aeroporto. Com clientes? Não. No modo geral mesmo. Um overview geral da sua experiência no aeroporto e o crescimento pessoal e espiritual de mentalidade que você teve trabalhando lá. Além de tirar alguns certos preconceitos que a gente tem ao ver pessoas, né? Porque a gente julga, querendo ou não, as pessoas só de ver, né? Então, eu aprendi a ter um pouquinho mais de empatia social. Falando assim, né? A gente aprende a lidar com todas as pessoas, todas as nações, né? Então, a gente entende um pouco mais das experiências das outras pessoas, aprendi bastante conversando. Enriquecimento cultural mesmo, que cada pessoa traz um pouquinho delas conversando com a gente ali naquele pouquinho de tempo que ele tem de conexão ou de passagem ali com a gente. Então, aprendi muitas coisas ali com os clientes. Aliás, eu queria dar um conselho aqui fora do inglês, pessoal, pra vocês, que é assim... você tá procurando um primeiro emprego, ou talvez até você ainda seja muito jovem e tá procurando um segundo emprego, aeroporto. Mãe, pai, que tá me assistindo aqui, quero arrumar um primeiro emprego pro meu filho, aeroporto. É muito engrandecedor você... Por exemplo, eu era muito introvertido, eu jamais conseguiria estar aqui, ó, falando com vocês, olhando aqui, ó, pra câmera. Jamais, e isso me ajudou muito a me tornar uma pessoa muito mais aberta pro mundo. E, além disso, você também se torna uma pessoa melhor. Claro que tem algumas pessoas lá no aeroporto que acabaram se tornando pessoas piores, acabaram até ganhando alguns preconceitos, mas se você souber como lidar com as situações, acreditem, é possível você fazer uma grande transformação na sua vida. Eu até estava falando ontem
pra esse casal de amigos que eu tava conversando, que assim, o pessoal do Sul, eles gostam de assertividade na informação. Isso. Então, se você falar assim, ó, seu voo vai atrasar 7 horas da manhã, você falou isso pra pessoa, vai sair 11 horas da manhã, tudo bem, ele vai remarcar os compromissos dele, vai fazer as ligações, tá tudo certo. O pessoal do Nordeste é um pessoal muito gente fina e eles são muito calorosos, então chegue perto deles de uma forma bem acolhedora e fale de uma forma diferente para que eles consigam entender por quê. No Nordeste, dificilmente cancelam voo por chuva ou porque o aeroporto tá fechado. Então eles não estão acostumados com esse tipo de situação. Logo, para eles pode gerar um pouco mais de estranheza, depende até do modo que você se comunicar. Então, se você para de ser egocêntrico e falar assim, não, eu tenho que falar do jeito que eu quero falar, ou do jeito que eu entendo as coisas, e você começar a focar em como aquela outra pessoa vai entender, Isso. nossa, aí você faz amizade com todo mundo. Com todo mundo, você tem que se adequar ao cliente, né? Ou à pessoa que você tá conversando. Exatamente, teve um cliente, olha só a situação. Pessoal, foi a pior situação que eu enfrentei no aeroporto. Um voo de Confins, ele saía às 7h55 e aí tinha um voo que saía às 9h. O voo das 7h55 ele cancelou, porque em 5 minutos, quando a aeronave ia pousar no aeroporto de Guarulhos, o aeroporto ficou fechado. Ele alternou Campinas, o voo das 7 foi cancelado. Aí falaram, não, o voo vai sair às 8. Não saiu às 8. Remarcaram o horário. O voo vai sair às 9. Não saiu às 9. Os dois voos, tanto das 7 horas da manhã como das 9, eles estavam marcados no portão um do lado do outro. Transferiram o portão para outro lugar do voo que estava cancelado e embarcaram o voo das 9 horas da manhã. E não falaram nada para os clientes. Poxa, poderia ter falado. E os clientes até falaram para mim, poxa, a gente daria prioridade para idosos, para pessoas com crianças, para pessoas que têm cirurgia ou emergências. Dava para ter embarcado no outro aeronave. Nada. A aeronave chegou meio-dia. 4 seguranças do aeroporto, 2 do meu lado direito, 2 do meu lado esquerdo. Uma confusão generalizada. Só que na semana seguinte, um cliente que estava nesse voo me reconheceu. Ele chegou em mim, o que ele fez? Ele me deu um abraço. Falou, pô, obrigado, cara, você esteve ali com a gente todo momento, você fez toda a tratativa. Me abraçou. Então, é umas coisas assim, loucas que você não imagina que vão acontecer. Então, esse tipo de experiência é ótimo, muito né? show. É muito bom. Eu também tive uma experiência dessa. No meu caso, foi com uma cliente russa, a Evangeline, lembro dela até hoje. Ela perdeu o voo de Viru-Viru para o país dela, para a Rússia, Moscou. Ela perdeu a conexão porque não tinha um cartão de embarque. Enfim. E aí esqueceram dela, ela ficou presa lá no Terminal 2, internacional, naquele espacinho. Uhum. E eu estava passando para fazer o Punta Cana e ela me viu. E quando ela me viu, ela veio correndo e pediu ajuda. Eu falei, o que aconteceu? Ela me contou a história. E eu falei para ela assim, eu vou fazer o meu voo e quando eu finalizar, eu tento te ajudar. E aí, finalizei o voo. Ela viu que tinha uma pessoa que estava disposta a ajudá-la. Foi na lanchonete, trouxe um suco para mim, para ela e falou, agora senta aí que eu vou te explicar o que aconteceu. E a gente sentou, ela me explicou. Tive que ligar na central para remarcar o voo dela. Enfim, consegui remarcar o voo. Extraviaram a mala. Foi um caos naquele dia para ela. E ela pegou meu telefone, meu Instagram. E me mandou mensagem quando ela chegou na Rússia agradecendo e falou que quando voltasse para cá, ela queria me ver. Enfim, ela voltou. Enfim, infelizmente ela voltou na pandemia, então a gente não conseguiu se encontrar. E até hoje ela me manda mensagem, pergunta se eu tô bem, como é que eu tô. Quando eu quiser ir pra Rússia, eu posso passar lá na casa dela. São experiências que a gente tem, né, Gi? Cara, é uma coisa fantástica. É muito gostoso. É muito gostoso. Bom. Agora, eu quero saber... Eu vou falar um perrengue meu e eu quero um seu com relação a outra coisa agora no aeroporto. Tá. É o seguinte... você falou, né, sobre os tropeços ali, quando você tá começando a aprender inglês, por exemplo. Eu pegava o meu celular, eu ia no Google Tradutor e eu ficava traduzindo as principais frases que a gente usava. Sim. Né? Então, eu lembro que quando eu tava ali no primeiro mês de aeroporto, eu sabia falar assim, ó, 3 hours before flight, né? 3 horas antes do seu voo. Era só isso que eu sabia falar. E eu tenho certeza que eu não falava 3, que é 3, eu falava tree, que é árvore. Certeza. Mas enfim, conseguia falar isso, o cliente, tá bom, posso despachar a bagagem 3 horas antes do voo. Eu nem falava a frase completa, era só isso, 3 horas antes do voo. E aí, tem uma líder da Gol, eu não vou citar o nome dela, mas aí, ó, o que aconteceu?
Porque ela é um amor de pessoa. Só foi ali um probleminha pontual que eu tive com ela. A gente tava com um voo cancelado, os clientes estavam sendo mandados pro hotel. E aí, eu já tinha começado a ver algumas coisas de inglês, eu não fazia curso nem nada, eu só usava o Google Tradutor. E ela falou, Giovanni, vem aqui me ajudar, porque tem um americano aqui. Falei, beleza. Nossa, aí tinha que falar pro cara que a hora que ia sair a van pra ele ir pro hotel, a hora que ele ia ter que voltar pro aeroporto, a hora que ele ia fazer o check-in, como que ele ia despachar a bagagem. Hoje em dia, pra mim, é super simples isso. Na época, era horrível. E eu falava informação mais ou menos, e aí ficava incompleta. E aí ele não entendia muito bem. E ela olhando pra mim assim. E aí eu lá, ai meu Deus do céu, tentando me virar. E assim, depois de muito esforço, eu consegui, escrevendo também os números, falar pra ele, check-in, tipo van, né, despacho de bagagem. Consegui, ótimo, me informar com ele. E aí é o seguinte, chegou um outro cliente. E aí o que eu fiz? Eu fingi que eu tava com pressão baixa pra não falar com o cliente. Eu falei, nossa, tô passando mal, faz tempo que eu não comi. E realmente fazia tempo que eu não comia, mas eu não tenho pressão baixa. Falei, tô com pressão baixa, eu preciso comer. Não consigo mais falar com esse cliente não, eu vou desmaiar aqui. Aí eu fui sair e subir. Falei, Jesus amado, me safei. Foi, nossa, uma situação horrível. E o modo que eu queria compartilhar, pessoal, esteira de bagagem do aeroporto é bag belt, né? Ou baggage claim, como vocês quiserem. E tem uma palavra que significa esteira em inglês, que é treadmill. Só que treadmill é a esteira da academia, né? Quando você faz esteira, aquela esteira é treadmill. E como o Google Tradutor, se você não coloca contexto nele, ele traduz ao pé da letra, ele traduz a primeira coisa que ele acha. Então eu, pra falar pros clientes esteira de bagagem, eu falando esteira de academia. Foi um outro perrenguezinho aí que eu passei com relação ao inglês. Agora eu quero saber um seu. Fora esses também do início, que eu tremia na base pra falar com o cliente, eu falava after your flight. Aí o cliente, before, e eu, yeah. Cara, essa é clássica, né? Aliás, tem até meme falando que after deveria ser antes e before depois. Faz muito mais sentido. Com certeza. É muito mais fácil. E aí, todo dia era um mico desse, falando com o cliente, ele, before? Aí eu, yeah. Ele, ok, no after, ok. Sorry. E aí, pessoal, aquilo que eu falo pra vocês da questão da constância. Então, a gente ficou tanto tempo cometendo os mesmos erros e consertando esses erros, que aí a gente começou a falar da forma certa. Então, estudo e frequência também no estudo. Constância. Não, é assim, e o engraçado é que eu sabia que o cliente era gringo, então eu já ia no Google rapidinho e ficava before your flight. Aí quando ele chegava, eu after your flight. Que coisa, meu. Cara, a cabeça buga na hora, não buga? Assim, quem fala inglês, ou quem tá aprendendo, sabe que na hora você tá confiante com você mesmo. Aí na hora de falar com as pessoas, você fala assim, não vou conseguir. Aí a sua mente trava e você fala tudo errado. E aí o mico vem, né? Porque é assim que a gente se sente, né? Uhum. A gente fica com muita vergonha, começa a passar mal. Sendo que, uma coisa que eu proíbo meus alunos de fazerem é pedir desculpa quando eles falam alguma coisa errada. Eu falo, você não tem que pedir desculpa. Tá certo, não tem problema você errar. Sim. Né? E eu sempre falo, aqui é um lugar seguro. Então, aqui, você tá aqui pra errar. Pra quando você for para o exterior, você não errar. Sim. Então, aqui é o lugar certo. Aqui é onde você não tem que ter medo. Você tem que ter medo fora do país, onde você pode acabar sendo mal interpretado, mal entendido pelas pessoas. Aqui tem que ser um lugar seguro. E o que eu comecei a fazer também? É engraçado que muito aluno fala assim pra mim, cara, eu gosto muito das suas aulas porque parece que você tá do meu lado falando comigo. Porque eu tenho um alter ego onde eu mesmo faço perguntas. Porque muitas aulas são gravadas. Nós temos aula ao vivo, né? Toda semana tem uma aula ao vivo. E nós temos mais de 150 aulas gravadas. E aí, quando eu tô explicando alguma coisa em inglês, aí eu falo, mas e isso? Mas e isso daqui? Mas e essa palavra aqui, como que pronuncia? Porque ela é nova. Então, eu começo a me comportar como se eu fosse aluno. Eu acho que essa é a melhor forma de ensinar, porque quando eu lembro das dificuldades que eu tinha quando eu estava aprendendo, eu consigo fazer técnicas melhores para as pessoas conseguirem aprender. Porque é um desafio muito grande. É muito desafiador. Falar inglês não é fácil, galera, assim, no início, quando a gente tá aprendendo. Mas não é fácil porque a gente trava a nossa mente. Né? A gente coloca uma coisa ali que a gente não vai conseguir. Enquanto a gente não destravar isso, não sai nada.
Exatamente. Foi horrível o meu início na experiência de inglês, assim, com os clientes no aeroporto, principalmente. Porque eu tinha muito medo deles rirem de mim. E, na verdade, quem ria de mim eram os meus colegas, que nem falavam o verbo to be, né? E os clientes lá ainda achavam fofo a gente falar errado, né? Exatamente. Isso é uma coisa louca. Eu sempre falo para as pessoas, eu não sei se eu já tive a oportunidade de falar isso em outro episódio, mas a gente é muito cancelado nesse sentido pelas pessoas que estão ao nosso redor. É verdade. Os nossos coleguinhas. E aí tem aquele coleguinha que quer desafiar você. Tem aquele colega que vai perguntar pra você de boa fé, como fala alguma coisa. Tem aquele outro colega que vai perguntar na maldade porque ele quer achar um ponto fraco. Ele não tá aprendendo, ele tem inveja do seu aprendizado. E aí, aliás, uma vez falaram isso pra mim lá na Gol. Não vou falar também o nome do funcionário, obviamente. Depois você me conta. Né, detesto ele. Ele virou pra mim, eu tava falando francês, e assim, malemar, era um caso de prevenção. Gente, prevenção é o seguinte, imagine que eu compro uma passagem pra Larissa, tá? O meu sobrenome é um, o sobrenome dela é outro. Não tem nenhuma ligação entre nós dois. Aí o setor de reserva olha e fala, ué, mas por que que o Giovanni comprou uma passagem pra Larissa se eles não são familiares, se eles não têm sobrenome igual, e eles suspeitam de fraude, então eles bloqueiam a reserva, e aí a gente tem que fazer todo um procedimento de confirmação da identidade pra ver se tá tudo ok. E eu lidei com casos de contingência, olha, de prevenção com uma família francesa. Só que assim, eu tava estudando francês há 4 meses, 5 meses. Nossa, eu suei pra falar com ele. Falei, meu Deus do céu, por quê? Beleza. Mas consegui ali malemar passar as informações pra ele. E aí, esse colega nosso tava atrás, no outro balcão, falou assim, nossa, eu tenho inveja de você. Eu falei assim, meu Deus. Mas ele falou assim, sem pudor. Isso. Sem falar inveja boa. Sem falar inveja boa, né? Exatamente. Que na verdade isso daí é cobiça, tá? Para de falar inveja boa. Toda inveja é má, é cobiça, né? Ou seja, a Larissa, ela é uma pessoa muito alto astral e bem sucedida. Eu quero ser igual a Larissa. Ótimo, eu estou cobiçando ela, né? Inveja é o quê? Eu tenho tristeza porque ela tá feliz e porque ela tá bem. Então, não usem isso daí não. Mas enfim, então, essa parte é uma parte muito desafiadora que às vezes a gente se esquece. Que não é... Às vezes a gente acha que o nosso principal inimigo no inglês vai ser o TH, né? Que é chatinho de falar. Ou RL, como por exemplo na palavra girl, né? Que tem esse RL que é chatinho porque não tem no português. Mas a nossa principal dificuldade é vencer o nosso ambiente. O ambiente às vezes que a gente escolhe estar. O ambiente às vezes do trabalho que a gente não escolhe exatamente estar ali, e a gente tem que lidar com pessoas que às vezes tentam derrubar a gente. Isso daí é chato. Com certeza. Agora é o seguinte, eu quero saber de você, na questão desses países que você viajou, a utilização do inglês. Porque, por exemplo, ó, eu fui pro Chile em 2016, isso eu já era professor de inglês. Só que eu usei muito mais o inglês no Chile do que o espanhol. Então eu lembro que eu tive um problema no aeroporto, o aeroporto do Chile fechou por conta da neblina. E aí eu fui falar com o funcionário, na época meu espanhol era horrível, né? Hoje tá bem melhor, mas era horrível naquela época. E aí eu me comuniquei com o funcionário pelo inglês. Aliás, a iniciativa foi dele, né? Que ele começou a falar espanhol comigo, ele já percebeu, eu já olhei meio estranho assim, ele já começou a falar inglês, eu falei, maravilha, já comecei a responder em inglês e deu tudo certo. No hostel que eu fiquei, a moça que ficava lá na parte do atendimento era russa. Então ela falava inglês. Ótimo. E muitos passeios turísticos tem ali uma coisa meio bilíngue e é mais voltado pro inglês até. Então, nos passeios que eu fiz não tinha, sei lá, alguém falando em espanhol também junto. Ou, perdão, em português, né? Ou instruções em português, mas tinham em espanhol e inglês. Assim como no Brasil, né? Às vezes a gente até tem algumas instruções em inglês e espanhol, mas muitos lugares é português Em inglês. e inglês. Então isso me ajudou muito até no Chile. Ou, por exemplo, quando eu fui pra Argentina também, o inglês me ajudou muito mais a me locomover do que o próprio espanhol. E aí eu queria saber de você nos países que você visitou. Desde o país aqui da América do Sul mesmo, né? Argentina, Uruguai, como, por exemplo, na Turquia. Como é que foi essa experiência? As experiências aqui na América do Sul foi em inglês também, porque o meu espanhol é de ratatá. Eu não falo espanhol, falo bem pouquinho mesmo, só o básico para se comunicar nas emergências, mas eu sempre preferi também o inglês para falar nos países.
E deu super certo aqui na América do Sul. Na Europa também, em alguns países deu, alguns não. Mas a minha pior experiência com inglês foi na Turquia. É horrível falar inglês na Turquia, assim, pelo menos a minha experiência. Uhum. Porque eu tive um probleminha com meu passaporte. Meu passaporte estava para vencer. Na Europa, você pode ir com passaporte para vencer até 5 meses, eu acho. E na Turquia, que é meio Ásia, são 3 meses. E o meu passaporte estava 4 meses para vencer. Na verdade, é o contrário. Na Europa é até 4 meses, se eu não me engano. E na Turquia era 5. O meu passaporte estava 4 meses. Então, eles não deixaram eu entrar no país porque o meu passaporte estava vencido para entrar na Turquia. E eu não tinha olhado esse detalhe, enfim, pensei que eu ainda estava na Europa, mas eu não estava mais. E chegou lá no aeroporto, o rapaz que me atendeu, da imigração, ele não falava inglês. Ele só falava turco. E ele pegou meu passaporte e reteu meu passaporte e não me explicou por quê. E aí eu comecei a perguntar para ele o que estava acontecendo. E ele só falava wait, wait, wait. E eu, tá, tudo bem. E ele não voltava nunca. Então, todos os meus amigos passaram na imigração e eu não passei. E eu não conseguia me comunicar na imigração porque lá não tem internet. Já começa por aí, então comprem um chip quando forem para a Turquia. Porque vocês vão passar perrengue no aeroporto para pedir aplicativo de Uber, enfim. E aí ele não voltava nunca, Gi, não voltava nunca. Demorou uma meia hora. E esse cara voltou. E aí ele falou, você não pode entrar na Turquia. E aí eu perguntava o motivo e ele não sabia me explicar. Ele me conduziu até uma sala, eu fiquei parecendo uma sala com uns refugiados, assim, uma coisa bem bizarra. E ele não devolveu o meu passaporte. E eu falei com o policial, eu falei, eu exijo uma pessoa que me explique o que está acontecendo. E aí o outro policial, pelo Google Tradutor, me falou que a pessoa que falava inglês ia chegar em 40 minutos, que eu tinha que esperar. Aí eu falei, então traduz no Google o que eu tenho que fazer. Ele falou, não, tem que falar pra você mesmo. Era só falar que eu tinha que pagar uma multa, era só isso. De 100 euros. Pra entrar no país, com passaporte vencido. Caraca, e eles não tiveram, tipo, um mínimo de esforço Não, pra isso. não. Isso é uma coisa muito... Eu falei até no episódio passado, né, pro pessoal não confundir notebook, que a gente fala aqui notebook, com laptop, porque lá é laptop, tá? Sim. Em inglês. Teve caso de um brasileiro que ele não conseguiu entender o cara da imigração, não, do raio-x, pedindo pra ele tirar o notebook da bagagem e deu problema na imigração. Então, é um pessoal que não... Assim, eu não vou generalizar, mas muitas vezes não está muito na intenção de ajudar você. Então, você tem que ser assertivo, saber se virar. Então, na Turquia, por exemplo, o funcionário não falava inglês e não tinha ninguém ali perto que falava inglês. Mas muitos outros países que você vai ter alguém que fala inglês, você vai ter que se preparar para lidar com esse tipo de situação, porque Sim. é chato. É muito chato. E eles desdenham também da gente, né? Então a gente tem que se impor, né? Tem que mostrar que você não é idiota, assim, literalmente. Porque senão eles passam por cima da gente mesmo. São meio folgados. Uhum. Cara, é uma coisa... Foi horrível. Aí a experiência toda ficou ruim por causa dessa experiência. Uhum. Eu quero voltar na Turquia um dia, mas essa experiência que eu tive foi péssima. Também na hora de trocar dinheiro... que eu fui trocar do euro pra lira turca, o cara que troca moeda também, ele queria passar a perna, ele queria me dar dinheiro a menos. Ele deu uma desperta, ele falou, não, tá certo. Eu falei, não tá certo, cara. E aí eu fiquei lá em cima com ele e ele não queria dar o dinheiro. Não queria. Caraca. Essa discussão foi em inglês que você teve com ele? Em inglês, aí eu chamei os meninos que estavam comigo, né? E vamos aqui. O Jonatas estava. Ah, o Jonatas, é um querido, o Rafael e o Carlos estava também. E aí os meninos, porque acho que eles, com homem, eles são mais, né? Enfim, não sei. Mas quando o Jonatas falou com ele, aí ele deu dinheiro. Ó, que merda, né? Ter que passar por isso, sendo mulher. Enfim. Gente, o Jonatas é um querido. Não sei se um dia eu vou trazer ele aqui. Mas o Jonatas, ele é um cara muito bonito.
E ele era modelo, né? Então eu lembro que eu conversei com ele e ele falava assim, eu não sabia falar inglês quando eu comecei a modelar. E quando eu sentia fome, eu só colocava a mão na barriga e não falava nada. Aí eles entendiam que eu tava com fome. Aí eu descobri que fome significa em inglês hungry. Ah, eu comecei a falar hungry. E aí ele foi aprendendo a montar as frases assim. Então é muito legal também vocês aprenderem por situações, né? E não palavras isoladas, cuidado com isso. Não aprendam palavras isoladas, aprendam a situação completa. E aliás, muitos de vocês que usam tradutores, eu não condeno o tradutor, tá? Eu não condeno o tradutor. Podem usar, mas vocês não contextualizam, igual eu já não contextualizei, né? E aí, em vez dele dar uma palavra pra você, ele dá outra palavra pra você. Agora, imagine você, no exterior, você falar, eu quero saber só essa palavra aqui, ó, porque eu sei falar a frase inteira, mas tá faltando essa palavra. Se você colocar só a palavra, é capaz que venha uma coisa bem mais absurda. E aí, se coloca o contexto inteiro, pelo menos alguma coisa ali dá pra entender. É. Mas, caramba, e o pior é que aí você fica até com medo de ir pra Turquia novamente, sozinha, e principalmente, ou ir com outra mulher. Né? Você vai querer, por exemplo, pô, eu vou querer um amigo meu pra ir comigo, porque tem essa questão deles não me respeitarem. É verdade. É um país extremamente machista, né? Então, pra ir mulher sozinha é um pouco complicado. Tem que se impor bastante. Uhum. E você passou também pela Portugal. Portugal, a gente falou português, né? Não precisa nem sem discussão. Espanha, como é que foi passar pela Espanha, já que o seu espanhol não é tão bom assim? Foi horrível. Foi horrível na parte do espanhol, né? Em alguns lugares também, mesmo na Europa, tem muitas pessoas que... Itália, eles não gostavam muito de falar inglês comigo, não. E na Espanha, consegui desenrolar o inglês, mas o espanhol não. Péssimo. Espanhol não falo. Mas inglês deu certo. E na Itália não deu. Eu fui numas lojas comprar umas coisinhas e as meninas não falavam inglês. E elas faziam meio com a cara assim, tipo, ai, é inglês. Alguém vem atendê-la. Que eu não sei falar. França, tranquilo, pro inglês. Muita gente fala, francês não gosta de falar inglês. No aeroporto eu nunca fui. Eu fui pra França só de conexão, então eu não considero que eu estive na França. Todas as vezes que eu precisei falar com clientes franceses aqui no Brasil, sinceramente, foi super tranquilo. Ninguém se rejeitou a falar comigo, foi muito tranquilo. bom. Aliás, eu tive mais problema com os franceses quando eu tentava falar francês, porque eles não gostam que você fale a língua deles e não esteja mal pronunciado. Né? Eles gostam que você fale bem. Certinho. Então, mas assim, eu também tive poucos problemas com pessoas que... eu falei francês e ela não gostou do meu francês. A maior parte das minhas experiências com clientes franceses foram positivas. Né? Eu gosto sempre de falar isso pra não ficar criando um estereótipo de pessoas pra quem tá assistindo. E cada um tem a sua experiência, né? Exatamente. Assim, às vezes você vai numa lanchonete que a pessoa te atenda super bem, na outra que eu fui não fui tão bem atendida assim. Então depende das pessoas, Exatamente. E eu sempre gosto de trazer um saldo positivo, por quê? Porque se você já chega num lugar com um saldo negativo, você fica na retranca, e às vezes a sua comunicação, a sua expressão corporal transmite agressividade pra outra pessoa. Então, se eu chegar pra vocês e falarem assim, ó, francês não presta, francês não toma banho, francês é mal educado, você confia muito em mim, você vai chegar na França, ou você vai lidar com o francês aqui, o que você vai fazer? Você já vai pegar todo esse estereótipo e vai levar pra sua comunicação. Então, como é 50-50, pode ser positiva como pode ser negativa, é melhor você chegar da melhor forma possível, não é? Igual, eu lembro que quando eu fui pra Inglaterra, eu fui por Manchester e não por Londres, porque eu falei assim, já tá mais perto do meu destino, que eu ia pra Liverpool, e eu falei, a imigração de Manchester eu acho que vai ser mais tranquila do que a imigração de Londres, que recebe muito mais estrangeiro. E o cara da imigração, ele era da Irlanda, na verdade, né? Ele tava morando lá por um tempo. Cara super gente fina, super simpático, a gente deu risada. Mas por que também? Primeiro, ontem esse casal de amigos meus falaram assim, cara, você tem um sorriso na voz. Tem muita gente que não consegue ter sorriso na voz. É verdade. Né? Então isso já ajuda muito. Além do sorriso na voz, por trabalhar no aeroporto, e eu trabalhei muito ali esqueci até o nome da função. Você lembra? Que eu ficava ali cuidando dos deportados e ficava ali nos voos internacionais. E esqueci o nome da função que eu fazia, mas eu fiquei uns 2 anos nessa função. E eu sabia todos os documentos que tinha que apresentar pra entrar num país.
Então eu cheguei no cara, eu não esperei ele pedir nada. Eu já, entreguei tudo o que precisava e fiquei ali trocando ideia. Aí ele falou que ele era da Irlanda. Aí a gente começou a dar risada. Eu falei, eu suspeitei que você era da Irlanda por conta do seu nome, porque irlandês tem muita consoante no nome. Então, foi pra Inglaterra, a pessoa tem muito consoante no nome, ele não é inglês. Ele é com certeza da Irlanda. E aí foi uma experiência, enfim, super show de bola que eu tive. Pelo menos com o cara da imigração ali, foi bem tranquilo. Né? Então, sei lá, se você já vai, assim, aberto, eu acho que é bem mais tranquilo. Foi a mesma coisa quando eu fui na imigração dos Estados Unidos, né? Me falaram um monte de coisa. Nossa, não, porque eles são horríveis, porque vai dar tudo errado. E eles vão fazer um monte de pergunta, eles vão te deportar. Então, assim, já falaram um monte de coisa pra mim. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, não vai dar em nada. O cara tá fazendo o trabalho dele e eu quero gastar no país dele. Então, assim, vai dar bom. Eu cheguei na imigração, o cara, ele olhou pra mim e falou, Pelé. Pronto, aí já começou o diálogo e a gente já começou a conversar. Ele perguntou o que eu ia fazer lá, eu falei, vim gastar dinheiro. Aí ele já, opa, gasta bastante, vai dar tudo certo, bem-vindo aos Estados Unidos, aproveita. Então ele foi um cara super simpático ali na tratativa, porque ele também sabe que a gente já vai com o pé atrás, com receio, né? Então ele me tratou super bem, quase ele levantou ali e me deu um abraço de tão animado que o cara tava mais animado do que eu. Caraca. Foi super tranquila a imigração, até pelo tempo que a gente fica na fila, né, pra ser atendido, e você vê umas pessoas indo pra umas salinhas, assim, então você já vai meio ansioso, mas deu tudo certo, então não tive nenhuma experiência ruim nos Estados Unidos, como muitas pessoas falaram que eu poderia ter. E eu acho isso muito bonito, porque nós temos bons representantes do Brasil, né? Pessoas que levam o nosso jeito de ser e aí faz com que desperte carinho nas pessoas. Então, ele olhou pra você, pegou o passaporte brasileiro, Pelé. Então, o Pelé, ele foi um grande representante do Brasil, para o Brasil ser mundialmente conhecido, como muitas outras pessoas fizeram esse papel no passado e hoje muitas outras pessoas fazem esse papel. E eu gosto muito dessa questão de união. Eu acho que a gente brasileiro, qualquer lugar que você vai aqui, você encontra pessoas de tudo quanto é lugar e todo mundo se respeita, né? Agora, saindo um pouco de criminalidade e tudo mais, enfim, as pessoas de bem, a gente se dá muito bem, né? Sim. Até a segregação aqui no Brasil não foi grande igual nos Estados Unidos, por exemplo. Se você vai em algumas cidades nos Estados Unidos, na mesma cidade você pega um branco e um preto, eles têm sotaques totalmente diferentes. É verdade. Aqui no Brasil nós não temos isso. Então, se eu estou, sei lá, aqui em São Paulo, o negro e o branco tem o mesmo sotaque. Em muitos lugares do Brasil, acho que em quase todos, é o mesmo sotaque, as pessoas da mesma região. Então, voltando de novo, essa questão de trabalhar no aeroporto, você acaba querendo juntar as pessoas, porque você fala assim, olha, eu posso até ter algumas ideias contrárias às ideias dessa pessoa aqui, mas eu consigo respeitar ela? Ótimo. Eu consigo viver no mesmo ambiente que ela? Ótimo. Eu não preciso nem estar no mesmo ambiente. Eu não preciso ter as mesmas ideias. Eu só preciso deixar que ela exista e existir também. Então, é uma coisa muito bonita. Então, fiquei muito, muito feliz nessa questão. Agora, uma coisa. Você queria comentar alguma coisa? Não. Com relação ao inglês do americano, porque você falou inglês em outros lugares, né? Só que agora falando inglês com os americanos, que o sotaque muda muito. Como foi essa experiência? Foi um pouco desafiador, porque eles falam com muita gíria, né? Mas a gente é acostumado a assistir muita série, então a gente já tem noção um pouquinho do que é as gírias deles. Mas eles falam com muita gíria, então what's up, bro? Hey, dude. E cortando muitas palavras muitas palavras, muitas palavras eles cortam. Então, se você tem que ter uma escuta bem ativa para você entender realmente o que eles falam, porque às vezes se você tá distraído, você acaba perguntando para ele repetir. Porque além de falar muito rápido também. Então, você indo para lá, você acaba trabalhando essa agilidade na voz para você ouvir com mais clareza, prestar mais atenção, e conforme você vai ficando mais tempo lá, você faz tranquilamente, você ouve tranquilamente, né? E não fica ouvindo assim com medo de não entender. Porque a primeira vez, no meu primeiro dia lá, foi um pouquinho complicada a questão da escuta.
Principalmente porque eu fui numa balada e eles estavam, além de bêbados, estavam falando tudo em gíria, então foi um pouquinho desafiador. Mas deu pra seguir o baile e entender o que eles estavam falando. Boa. Eu gostei muito da palavra que você usou, desafiador, porque muito aluno fala, difícil. Eu falo, não fala difícil, fala desafiador. Eu tô dando aula pra um australiano, né? Ele quer aprender português, e aí eu converso com ele em inglês pra manter o meu nível. Aí eu falei pra ele, replace the word hard for challenging. Então, algo é desafiador e não difícil. Fica mais fácil até de encarar. E uma coisa que eu tenho um módulo de listening, só de listening no meu curso de inglês. E aí, as 2 primeiras aulas que eu coloquei lá são de como você não deve estudar o listening, antes de ensinar o listening. Por quê? Eu lembro, curso de inglês, né? Escolinhas ali tradicionais, você tem ali o livro de inglês, aí tem o áudio pra você ouvir, você tem que circular a palavra que tá lá, né? A pessoa falou tal palavra ou tal palavra. Aí você fica lá circulando palavrinha. Aí, beleza, eu já dei aula em escola também. E aí eu perguntei assim pros alunos. Ok, vocês circularam as palavras, circularam certo, mas vocês entenderam o diálogo? Não lembro. Vou rodar de novo o diálogo. Ninguém entendeu nada. Eu falei, lição de casa. Vocês têm que ouvir esse áudio aqui, vocês têm que transcrever tudo que vocês entenderam. Porque o que adianta ficar circulando a droga da palavra? Porque não é uma palavra só que vai fazer diferença, vai fazer você acertar alguma coisa. É você entender o diálogo inteiro. Sim. Então aquele inglês teatral, falado bem devagar, bem tranquilo. A primeira aula de listening que eu tenho é um cara falando super rápido. Mas qual que é o meu compromisso? Do começo da aula até o final, fazer com que o aluno entenda tudo que está sendo dito ali. Então, eu transcrevo o que o cara fala, eu falo devagar, eu faço a junção das palavras, que é o connected speech, né, que quando eles juntam uma palavra na outra, eu ensino o aluno a fazer essa técnica e aí fica mais fácil de ouvir. Porque senão, se você vai com outra mentalidade pros Estados Unidos, cara, é loucura. Eu nunca estive lá até agora, né, mas eu atendi muitos americanos aqui no Brasil e, assim, é outro nível. É outro nível. Ali você tem que falar assim, porra, eu falo inglês, né? Ali, com ele, se você entender, conseguir ter um diálogo com ele, aí você pode bater no peito e falar, eu falo inglês tranquilamente, porque é bem desafiador mesmo. A escuta, tem que prestar bastante atenção pra gente que tá aprendendo, pra quem tá aprendendo, né? Aliás, eu acho que a gente tá em outubro, isso. Mês que vem eu acho que eu vou receber um americano aqui. Eu conheci ele numa viagem com a Luísa, lá em Manaus. Eu conheci uma britânica e conheci esse americano. Pô, a gente conversou pra caramba, nos demos muito bem. E é engraçado que a minha conversa foi muito mais fluida com o americano do que com a britânica, né? Principalmente por conta do sotaque. Eu tô muito mais acostumado com o inglês americano, mas com ela também foi tranquilo. Eu lembro que ela queria me perguntar se algo era feito de borracha, né? Então ela falou... só que ela não falou rubber, né? Os americanos vão falar rubber, apesar que rubber para os americanos significa, às vezes, quer dizer, em alguns lugares significa camisinha, né? E não borracha. Mas, enfim, lá pra eles, pros britânicos, né? Eles falam rubber. Só que ela não falou rubber, ela falou raba. Raba. Aí eu, raba? Tá tentando falar português? É funk? É letra de funk? Que é isso aí? O que é raba? Aí... E eu entendia tudo que ela tava falando, mas eu não entendi o raba. Aí o meu, raba. Aí eu, rubber. Aí eu, rubber. E ela, yes. Eu falei, agora entendi. Porque é muito Você pegou no contexto, né, da frase. Eu peguei no contexto. Is it made of, né? Isso é feito de. Is it made of raba? Is it made of raba? E eu, tipo... Isso é feito de raba? Eu falei, não, como assim? Aí que eu fui entender, né? E eu vi o material realmente era borracha. Aí eu associei uma coisa a outra. Eu falei, rubber, né? Muito do inglês é associação, pra entender. Senão você fica boiando, literalmente. Exatamente. E eu queria falar agora também sobre a sua experiência na África do Sul. Foi intercâmbio na África do Sul, não foi? Como foi o intercâmbio lá na África do Sul? Foi muito bom. Foi lá que eu aprendi a ficar mais relaxada com o inglês, porque eu fui pra lá meio tensa ainda. Tinha ainda dificuldade, e eu tive muita dificuldade no início pra pedir comida, porque lá é tudo apimentado. Então, pra falar o no spice pra eles, pra falar que eu não queria
tal alimento, que é muito condimentado também, muito forte a comida deles. Então, ou eu não comia, ou eu tinha que falar que eu não queria. Senão eu pegava e jogava fora. Teve uma vez que eu fui no KFC. E eu pedi um frango lá, um chicken, e tava muito apimentado. E aí eu joguei todo o frango fora. Porque eu tinha vergonha de falar pra moça que eu não queria pimenta. Só por vergonha. Caramba. Foi no meu segundo dia. Aí na minha terceira aula no curso, a minha teacher falou que as comidas lá eram apimentadas. Então ela explicou a forma da gente pedir. Como que a gente pedia, em qual situação, antes de pedir a comida, como. E aí eu consegui ir no restaurante, no spice, no onion, E a conversa com eles também é muito, muito boa, porque o inglês de lá é meio que britânico. Uhum. Então, eles são sérios também, né? Uma galera da África é um pouquinho séria. E eles falam meio pra dentro, assim, então parece ter um ovo na boca. E eu ficava prestando atenção, assim, pra tentar entender. Mas na primeira semana, na segunda semana eu já consegui conversar com eles, ter um bom diálogo com eles. Então foi tranquilo. Só a primeira semana que foi mais desafiador, mas depois a gente já conseguiu conversar, enfim. E lá é bem segregado. Sério? Sério. Ainda? Ainda. Tanto de cor, tanto de voz. Muitos lá ainda falam a língua africana, uma língua matriz deles lá, e usa o inglês como segunda língua. E a maioria, a parte branca da galera mais branca, eles falam inglês britânico, e a galera mais negra fala uma língua lá, diferente. Só uma coisa, não sei se você sabe essa informação, mas da África do Sul, qual porcentagem é negra ou qual porcentagem é branca? Você sabe? Não sei. Mas Tem como você pesquisar aí pra mim, cara? Rapidão. Você tá com o celular aí? Pesquisa aí pra mim, por favor. Qual a porcentagem da África do Sul que é branca e qual que é negra? Quer dizer, deu pra entender, né? Nossa, eu falo assim, nossa, eu não me comunico tão mal assim. Por que eu me comuniquei dessa forma? Mas enfim, você entendeu, né, mano? Thank you. You rock. Enfim, porque eu não imaginava que ia enfrentar isso. Eu lembro, por exemplo, eu atendi muito sul-africano, porque quando eu trabalhava ali no Terminal 3, eu lembro que das 11 da manhã até as 3 horas da tarde a gente recebia o Air Canada, o American e o United. Então eram essas três... 79% negro, 9,6%... 79% dos sul-africanos são negros e... 9% branco. E os demais devem E ser... os demais outras etnias. Indiano, asiático, 8,9%. Uhum. Caraca, e ali na parte da tarde pra noite a gente recebia o Air France, KLM e o South Africa. E... o que eu ia falar? Eu lembro que tinha muita gente branca nos voos, muito mais sul-africano branco vindo pra cá do que sul-africano negro, né? Então eu, na verdade, tinha um estereótipo totalmente oposto. Eu pensava que lá tinha mais brancos do que negros. Tem mais contrário. negros do que brancos lá. E a maioria das pessoas brancas são pessoas com condições financeiras melhores, obviamente. E você vê, assim, o atendimento é diferente com o branco e com o negro. Se é um negro que tá atendendo, sei lá, no mercado, comigo ele vai fazer uma tratativa mais legal. Como se eu tiver com uma pessoa do meu lado branca, com ele já não vai sorrir, por exemplo. E vice-versa com uma pessoa branca num atendimento. Ele vai ser solícito com o branco e não tão aberto com o negro. Caraca, que coisa louca. E aí é o seguinte, uma outra coisa que eu queria abordar. Essa segregação, ela é violenta? Não. Não. Acho que é deles mesmo. Acho que eles se olham assim e falam, você não é branco, você não é negro, não fala comigo. Eu me sentia assim. Caraca. Eu fui na Ilha do Mandela, Aham. no Mandela Island, e lá contou a história do apartheid e tudo. E o rapaz, o guia, ele falou que realmente lá até hoje ele sente também que tem essa questão de eu sou branco, não fala comigo. Cara, que triste, pô. A gente tava aqui até na metade do podcast falando sobre união, sobre as pessoas não necessariamente concordarem, mas conviverem juntas. Sim. E aí
lidar com Com essa... essa situação, com essa né? situação, com essa não tem polarização. guerra, vamos Uhum. quebrar, matar todo mundo. Mas você percebe que o clima ali tá meio estranho. Pelo menos foi assim que eu percebi em Uhum. algumas situações. Vamos voltar agora para os Estados Unidos, rapidinho, para eu tirar uma dúvida com você. Eu tenho uma amiga que também trabalhava na Gol, que recentemente ela foi para os Estados Unidos, que o namorado dela é de lá, e ele é do Texas. E ela falou, meu, aqui as coisas são muito estranhas, tipo, é preto no preto, branco no branco. E você teve em Miami, certo? É. Algum outro lugar lá dos Não. Estados Unidos? Miami. E como você, tipo, como isso foi lá? Você teve alguma questão, assim, difícil por ser negra? Ou você viu uma certa segregação ou não? Não, porque Miami é uma cidade do mundo. Então mora muito latino lá, principalmente mexicano, argentino. Então é difícil você ver americano, inclusive, lá. Tem mais latino lá. Todo atendimento que eu ia, todo restaurante que eu ia, quem me atendia era um argentino, era um equatoriano, peruano e não americano. Americano só vai lá de visita de outros estados que vai para Miami visitar. Então quem mora lá basicamente não é americano. Foi o que eu senti. Mora muito brasileiro. Tanto que quando eu cheguei lá, que eu fui pedir um Uber e era um brasileiro que me levou pra Miami Beach. Então, Caraca. mais brasileiro e latino. Latino, mexicano, enfim, parte lá de cima, colombiano. E o que você achou da cidade? Porque falam muito de Miami, eu nunca fui, né? E eu falo assim, mano, é tudo isso mesmo? É tudo isso, é um sonho. Assim, eu olhava, você olha pras luzes, tem muita luz, sabe? Então eu acredito que Nova York deva ser bem mais luzes do que Miami, mas é um sonho ali. É a cidade dos sonhos, literalmente. E eu não ouço falar muito mal de Miami. Eu tô ouvindo agora muito mal de... E tô acompanhando muito, né? Eu vejo muito essas questões da Califórnia, né? Tem muita gente saindo da Califórnia, não só a população civil, como empresas saindo de lá. A situação parece que não tá muito legal. Muito roubo, muito assalto. Tem até uma questão lá que eles autorizaram você subtrair até $1.000, até né? 900 e alguma coisa, $1.000, praticamente $1.000, e você não vai ser preso. E aí Estão tem roubando muitos carros, né? Que eu vi. tem loja já colocando, tipo, cadeado e vidraça nas prateleiras, e a pessoa tem que ir até o caixa pagar pra depois pegar o produto. Tá doido? E eu também vi que tem muita gente saindo de Nova York, eu não pesquisei o motivo, mas tem mais gente saindo da Califórnia e migrando pra Flórida. Pra Flórida e algumas até pro Texas também. Eu tô assim, caraca, eu quero entender essa Eu vou estudar questão. um pouco mais sobre isso. Eu tô olhando bastante pra descobrir o porquê desse movimento de alguns estados pro outro, o que tá acontecendo. Violência, né? Provavelmente. É isso que faz uma pessoa sair do lugar, violência. E eu vou pra Nova York no começo do ano que vem. Então eu quero saber também como é que vai ser essa experiência lá, né? Em relação à etnia, à violência. Prestar bastante atenção nesses pontos. Caraca, que louco. E eu lembro quando... Esqueci o nome do cantor, mas quando foi lançada aquela música This is America. E aí eu comecei a perguntar. O bom de trabalhar no aeroporto, e ali a gente atende muito americano, é isso. Você faz um mini censo. Não serve pra você usar como pesquisa ou pra você se validar. Aí você tem que ler jornais, que é o que eu faço normalmente. Mas dá pra você fazer um mini censo, uma mini pesquisinha ali com as pessoas. Meu, é assim mesmo? Não é? E eu fiz questão de perguntar tanto pra pessoas brancas como pra pessoas negras, tipo, o que elas achavam da música, o que elas achavam dessa situação lá nos Estados Unidos. O bom é que Nova York é um lugar que também recebe muito estrangeiro. Acho que, nesse sentido, acho que vai ser bem de boa. Eu também acho que vai ser mais de boa lá em Nova York. Mas a gente tem que prestar bastante atenção, né? Porque uma entrada de rua também estranha que a gente faz, a gente já cai num lugar estranho também. E o brasileiro, na verdade, todo mundo que quando vai morar nos Estados Unidos, ele idealiza uns Estados Unidos dos sonhos, né? E quando chega lá, muita gente também fala que não é tudo isso que as pessoas idealizam, né? Eu não vou lá pra morar, eu vou pra turistar. Mas as pessoas falam, nossa, é o país dos sonhos, Nova York é o centro do coração do mundo, não sei o quê. E aí eu quero ver de perto esse coração do mundo. Nossa, eu quero muito ter essa oportunidade. E olha só que coisa, quando eu fui, por exemplo, pra Inglaterra, porque muitas pessoas gostam de ir pra um lugar, visitar os lugares mais bonitos, ficar nos melhores hotéis, ficar perto do centro, e aí fala, nossa, tal lugar é maravilhoso.
Nossa, não, zero defeitos. Quando eu fui pra Londres, eu falei assim, cara, eu quero ficar no lugar mais pobre que tem aqui. Eu fui no Booking, coloquei lá no preço, coloquei no mais barato. Na hora que eu olhei assim, o resultado, eu falei, é esse que eu vou ficar. Eu fiz 3 baldeações de metrô pra chegar onde eu queria. E além disso, quando eu cheguei, eu ainda tive que andar 1 quilômetro a pé pra chegar na minha acomodação. Sendo que a acomodação, ela era um hostel de angolanos, né? Que eram donos ali do hostel. E eram 6 camas. Tipo, eram beliches, mas era tipo 6 camas. A minha era a última ainda. O bom é que tinha uma gradinha, porque eu morro de medo de cair, né? Eu ia morrer daquela altura. Então, eu pude realmente ver a Londres centro e a Londres, os suburbs, né? Os subúrbios ali e ver a diferença de um pro outro. Você não encontra, por exemplo, igual aqui no Brasil, casa que não tá rebocada, né? Ou rua não pavimentada, isso não tem. Entretanto, você já olha pra rua e fala, eu sei que aqui não é um lugar de gente rica, né? Você consegue ver essa distância. E também muito mais estrangeiros nessas áreas, né? Mais afastadas do centro do que realmente pessoas que são ali da Inglaterra. Então foi essa experiência que eu tive. E, bem, do jeito que você falou, eu fiquei até com medo, né? De virar uma rua errada lá nos Estados Unidos e acabar indo pra um lugar não muito legal. Em todo lugar, aqui também, né? No Brasil, se você errar a rua, você tá lascado. Isso é verdade, né? Às vezes tem alguns lugares que você olha... O Morumbi é um exemplo disso, né? Então tem ali a parte chica, do lado já tem a parte pobre do lugar e aí você tem que ficar esperto também. Enfim, eu acho que sobre os Estados Unidos é isso, né? Você vai pra Nova York ano que vem, você foi pra Miami, a sua experiência lá na África do Sul, que foi bem, enfim, impactante pra mim. E, aliás, você fazia conteúdo antigamente, né? Você falava muito sobre as viagens no seu Instagram, né? Fazia. Tinha tempo livre, né? Agora eu não tenho mais. Então, gente, Lari não é pessoa pública. O único convidado aqui que eu deixei contato dele foi o Bruno Pinay, meu aluno com deficiência visual, porque ele produz conteúdo. Então, se você quiser encontrar a Lari, você não vai encontrar exclusividade minha, meus queridos. Não terá rede social, porque ela não faz conteúdo. Ela não é mais uma pessoa pública. Mas, Lari, foi um prazerzaço estar aqui com você hoje. Muito obrigado por ter aceito o meu convite num feriado, né? Pra vir aqui bater esse papo. Eu que agradeço. Pode me chamar de novo. Perfeito. Então, pra você que está me vendo, eu quero falar pra essa câmera aqui. Eu falo muito pra essa câmera aqui, eu quero falar pra essa câmera aqui. Pera aí, dá licença. Eu vou tomar cuidado porque no último episódio eu quebrei um copo. Aqui, deixa bem aqui do seu ladinho. Obrigado, Flor. Pra você que está aqui comigo até agora, muito obrigado pela audiência, obrigado por ver esse episódio até o final. Tenho certeza que a Lari agregou muita coisa aí pra vocês, pros países que ela visitou, se vocês também têm esse interesse ou de fazer intercâmbio. Foi uma questão muito cultural que a gente teve aqui, isso foi muito legal. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, ela estará aqui embaixo, tudo bem? Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo que você vai encontrar o meu Instagram. Além disso, meu curso privado, curso Exchange Pass, que tem 17 módulos do básico ao avançado, aulas ao vivo toda semana, certo? Então não percam essa oportunidade. Por mais que o ano esteja acabando, você não precisa esperar o ano começar para você dar um start em algumas coisas, né? Porque a gente tem essa questão, vou esperar o começo do ano. E aí chega o começo do ano e você não faz também. Então, na verdade, o melhor dia para você ter começado a estudar inglês era ontem. O segundo melhor dia para você começar a estudar inglês é hoje. Então, não perca essa oportunidade e já dá uma olhadinha lá no meu site. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.